Olá, meus queridos, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal História da Graça. Eu sou Josi Lima e juntamente com a Fécia Leal conduzimos este canal, que é um canal voltado para compartilhar a palavra do Senhor, palavra vindo do coração de Deus para nossas vidas. E o nosso desejo é que cada mensagem aqui postada, ela possa estar edificando a sua vida. Se você está a primeira vez aqui no nosso canal, nós te convidamos a desde já deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, para que você possa semanalmente ser edificado com uma palavra da parte de Deus. Eu convido você a acompanhar nossa leitura desta semana, que nós estaremos realizando lá no livro de Salmos, o capítulo 51, nós vamos ler do versículo 10 ao 12. Diz assim a palavra de Deus: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Ao longo de todo o capítulo 51, nós temos o rei Davi diante de Deus expondo as suas fraquezas, as suas limitações, confessando seus pecados. E nós entendemos que é através da confissão dos nossos pecados que nós conseguimos restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Porque quando este relacionamento foi quebrado lá no Éden e o pecado entrou no mundo, entrou no relacionamento entre o homem e Deus, automaticamente o homem se afastou da presença de Deus. Então, a palavra diz que é mediante a nossa confissão e arrependimento dos nossos pecados que nós conseguimos restabelecer o nosso relacionamento com Deus. E o título desse capítulo, aqui na Bíblia, diz confissão e arrependimento. Então aqui nós vemos Davi tendo esse entendimento, ele havia pecado, então ele apresenta a Deus, o seu arrependimento. Ele vai, ao longo do capítulo, ele vai descrevendo diversas situações que ele entende como que tem afastado ele de Deus. Ele fala dos pecados, ele fala que ele foi gerado no pecado. Então ele vai fazendo uma série de como se ele estivesse desabafando com Deus, mas ele tem o entendimento de que o Senhor ele pode purificar e pode restabelecer o relacionamento. Aqui no versículo 10 ele diz assim: Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Essa citação aqui do isopo, ele faz referência lá no livro de Levítico, quando as pessoas que sofriam de lepra, elas eram tratadas, elas eram purificadas e utilizavam-se do elemento do isopo. Então aqui ele faz essa referência, Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e serei mais alvo que a neve. Então a palavra de Deus, ela diz que quando nós confessamos, o sangue de Jesus, ele purifica, o sangue de Jesus nos limpa do pecado, ele nos salva. Então aqui a gente, como eu já falei, a gente vê Davi reconhecendo esse pecado, reconhecendo as limitações dele. E esse reconhecer do pecado, essa compreensão de que é mediante a confissão dos pecados e confissão e arrependimento que nos traz novamente a restabelecer o nosso relacionamento com Deus. Isso é muito importante que nós não esqueçamos ao longo da nossa caminhada, que por mais que você erre, por mais que você falhe, se você se arrepender verdadeiramente, você será perdoado, o Senhor irá restabelecer o relacionamento com você. A palavra diz que Davi foi um homem, segundo o coração de Deus, que ele pecava, mas ele não voltava a repetir os mesmos pecados. E isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento, porque muitas das vezes nós vemos situações onde a pessoa é recorrente naquele erro, é recorrente naquele pecado. Então, quanto mais você mergulha naquele pecado, mais difícil fica para você se libertar, para você alcançar a sua salvação e a sua libertação. João 1,9
diz assim, vou até ler aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você chegar com Jesus, né? Se você reconhecer, confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar, diz a palavra. Então, se você se encontra, né, nessa situação de arrependido, envergonhado por algum pecado, a palavra te dá como eu posso dizer, te dá esse respaldo de que você, confessando os seus pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar. Amém? E lá no versículo 10, né, seguindo aqui na nossa leitura, ele diz: renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é um espírito inabalável? É um espírito fortemente apoiado, é um espírito firme, é um espírito fixo, é um espírito profundamente enraizado em Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus profundo, mais você consegue se afastar do pecado, mais você consegue recusar o pecado, porque você está ali enraizado em Deus, você tem compreensão do teu relacionamento com Ele, né? A palavra também diz que a gente precisa guardar no nosso coração a palavra de Deus para que nós não venhamos pecar contra Ele. Então, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você entende o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, você vai estar mais apto, mais preparado a conseguir fugir do pecado, porque o pecado ele bate na nossa porta todos os dias. Nós não conseguimos muitas das vezes fugir, mas quanto mais enraizado, mais firme você estiver no seu relacionamento com Deus, você vai conseguir fugir. Então, a gente precisa buscar ter esse espírito inabalável, esse espírito forte, esse espírito profundamente enraizado em Deus. Como é que nós conseguimos nutrir um espírito inabalável? Aí nós vamos lá para Gálatas 5. Gálatas 5, ele nos apresenta as obras da carne e os frutos do espírito. Então, é como se fosse uma luta, né, entre a carne e o espírito. Vai vencer aquele que você mais alimentar. Se você buscar mais a palavra, se você meditar mais na palavra, se você buscar os frutos do Espírito, que é paz, longanimidade, domínio próprio, mansidão, quanto mais você busca os frutos do Espírito na sua vida, mais você consegue estar forte, fortalecido, para que você possa mortificar a sua carne, para que você possa rejeitar o pecado, porque a nossa carne, né, é o pecado que vai nos alimentando. Quando a gente está com a nossa carne, com o nosso espírito fragilizado, a gente vai cedendo às nossas vontades, né? As nossas necessidades, a necessidade da carne e consequentemente vem o pecado. Então você precisa fortalecer o seu espírito, você precisa estar sempre buscando e se alimentando da palavra do Senhor e fortalecendo esse seu vínculo, relacionamento com Deus, né? E aqui mais ele diz assim, lá no versículo 11, não me repulses da tua presença, né? Então não me afaste da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele habita em nós. Todas as vezes que nós pecamos, é como se nós estivéssemos nos afastando do Espírito Santo. Toda vez que nós pecamos, nós estamos dizendo, né, para o Espírito Santo, peraí que eu estou fraco, eu não estou forte o suficiente. E o Espírito Santo, né, a Trindade, como elas são, não é gentil, elas são educadas, né? A Trindade é educada. Eles habitam onde se permite ser habitado, né? O Senhor, ele não quer, ele quer, como eu já falei, ele quer um relacionamento, ele quer que nós tenhamos relacionamento. Não é uma obrigação, não é algo forçado, tem que ser algo natural. Uma busca natural de ter esse relacionamento estabelecido, esse relacionamento diário, esse relacionamento de fidelidade, né? Então, quando a gente comete um pecado, é como se a gente estivesse se afastando de Deus, se afastando do Espírito Santo. E ele diz aqui, não retires de mim o teu Espírito. Porque ele tinha consciência de que ele havia pecado, ele tinha consciência dos erros, ele tinha consciência das fraquezas e limitações dele. E ele sabia que automaticamente o Espírito Santo poderia se ausentar dele. Então ele pede para Deus,
Não retire de mim o teu Espírito Santo. Então, queridos, a gente precisa entender e voltar à origem da nossa criação. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. O Senhor criou todas as coisas e depois Ele nos criou porque Ele queria ter relacionamento. Ele queria ter pessoas, com que Ele pudesse se relacionar, conversar, mostrar toda a criação que Ele criou. Então, assim, lá em Gênesis 3:8, lá Ele fala. Deixa eu abrir aqui pra gente ver. Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia. Aqui diz que depois que Adão e Eva pecaram, aí eles ouvem a voz do Senhor procurando por eles, porque a palavra diz, que todo dia na viração do dia, o Senhor ele ia andar no jardim, falava com eles, via Adão e Eva, tinha relacionamento com eles. Então, a gente precisa entender e voltar a essa origem. É isso que o Senhor espera de nós. Ele quer ter relacionamento. Então, nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Nós não fomos criados para viver afastados de Deus. Nós não fomos criados para ignorar a presença de Deus. Ele nos criou, Ele nos formou a sua imagem e semelhança para que nós tenhamos relacionamento. É isso que Deus deseja para mim e para você. Um relacionamento sincero, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de um pai com um filho que deseja o melhor, que tem o melhor, que quer o melhor, que planeja o melhor. O Senhor ele só tem o melhor para mim e para você. Então, se você se encontra nessa hora, em um momento difícil, envergonhado, se sentindo indigno, de ter todo esse relacionamento, que você possa, nessa hora, entender a necessidade de reconhecer, confessar e reconhecer o seu pecado na presença de Deus. E Ele é fiel e justo para te perdoar e te libertar. Então, querido, se hoje você se encontra nessa posição, eu gostaria de te convidar a estar orando para que Deus possa estar agindo, trabalhando a teu favor. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela leitura dessa palavra. Senhor, eu te peço que se existe alguém assistindo esse vídeo que se encontra nessa situação, que se encontra fragilizado, que se encontra envergonhado, com um pecado não confessado, que hoje, nessa hora, ele possa, diante da tua presença, entender, reconhecer e confessar os pecados. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é fiel e justo para perdoar, para libertar e para salvar, Pai. Então, Senhor Deus, com a pessoa que está te ouvindo nessa hora. Perdoe seus pecados, Senhor. Lança, Deus, no mar do esquecimento. Restabeleça, Senhor, essa aliança. Restabeleça, Senhor, esse relacionamento com essa pessoa. Que ele possa entender que maiores são os planos, os projetos que o Senhor tem preparado para a vida dele. Que o Senhor é um Pai amoroso. E como todo pai deseja o melhor e quer o melhor para o seu filho, que quer ver feliz, que quer ver contente, que quer ver realizado, Pai. Restabeleça, Pai, esse relacionamento. Perdoa, liberta, cura, Senhor Deus, aqueles que estão se sentindo entristecidos e desanimados nessa hora, Pai. Nós cremos no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso desejo é que esse vídeo possa falar ao seu coração, que você possa ter sido edificado com essa palavra e que a partir de hoje você entenda que você nasceu para ter um relacionamento com o Senhor e que é esse o desejo do coração dele para a tua vida. Então, que este vídeo possa te abençoar e nós agradecemos a sua presença, nós agradecemos a sua audiência aqui no nosso canal. Mais uma vez nós pedimos que você deixe o seu like, que se inscreva no nosso canal, compartilhe alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra e muito obrigada e até a próxima semana. Tchau!